Olá, cabrinhas! Tudo bem com vocês? Nós vamos ao conselho mensal de setembro de 2022. A mesa real está colocada e eu vou dizer uma coisa para vocês. O que, a princípio, eu achei que seria ruim, um segundo entendimento que veio num flash muito rápido, me deu a impressão que vai ser bom. Eu botei o jogo, quando eu cortei o baralho, veio assim, ó. O caminho da morte. Aí, muito rápido, veio em cima. O caminho da ressurreição. Deu. Qual é a fase que vai morrer e do que nós vamos ressurgir? Me parece uma coisa assim de fênix, sabe? Daí eu fui colocando as cartas, E quando eu terminei de montar a mesa, eu olhei o que tava na casa do caixão. O barco. Eu pensei assim, lá vem Anubis, pelo mar, com o barco dele, ceifando. E o preço a pagar é o peso da pena. E será que a nossa pena está leve ou será que a nossa pena está pesada? Mas eu, de fato, não considero que o caminho conduzirá à morte. Considero que setembro vai ser um caminho que vai fazer com que a gente ressurja de algo que tinha sido ou que vinha sendo difícil. Acredito que será um mês de mudanças e de mudanças muito positivas, então. Eu digo isso como ascendente em Capricórnio, né? Então eu tô aqui vibrando com vocês. Vamos iniciar a leitura, bem-vindos todos vocês. O primeiro tema a ser abordado na mesa real é a posição que vocês estão ocupando entre as 36 posições possíveis, qual energia estão gerando, que estão atraindo. Digo, quem apareceram primeiro foram os jovens de Capricórnio ou os filhos dos capricornianos, na faixa etária dos 13 aos 18 anos. Fala em pequenos obstáculos, pequenos desafios, coisas que vão conduzir vocês à vitória, sim, e que está pedindo para vocês serem estratégicos, racionais, na hora de tomar a decisão. O desafio pode ser de coisa familiar, por exemplo. Eu estou vendo um comunicado, uma mensagem vindo para vocês falando desse... cadê meu óculos? É o impulso, né? A memória. Falando aí, então, para vocês, às vezes, por exemplo, pode ser pai, mãe, né, falando, esse mês a gente tem alguma situação para resolver, a gente vai ter que se conter mais nisso, ou se conter mais naquilo, ou a gente tá para fazer uma mudança assim, assado, e isso pode ser um pouco assustador, ou às vezes até mesmo desafiador aí para vocês, tá? Mas eu vejo também que vocês vão enfrentar essas mudanças com coragem e que tudo vai se resolver de maneira positiva. Inclusive, vocês são os que estão mais visuais a longo prazo. Enquanto os adultos ainda nem sabem como é que a missa vai terminar. Vocês já, enxergaram tudinho. Vai ser assim, 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 o resultado final vai ser esse. Ou seja, vou até dizer para os mais velhos, peçam conselhos para os mais novos. Eles estão com uma visão muito mais aberta de entendimento do que nós mesmos, tá? Aí depois nós temos os homens e as mulheres de Capricórnio. E eu já disse os dois juntos porque estão lado a lado. E, olha, faz muito tempo que eu jogo baralho. Eu acho que é a primeira vez que eu monto uma mesa real em que um homem cai exatamente na casa 28, que é a dele, e a mulher cai exatamente na casa 29, que é a dela. Ou seja, lado a lado, cada um na sua casa. Isso botou vocês, então, na quarta linha, e homens, quarta linha, quarta coluna, mulheres, quarta linha, quinta coluna. Visualização de curto prazo. Mas tanto os homens como as mulheres estão olhando na mesma direção, enxergando as mesmas coisas, as mesmas preocupações, as mesmas perturbações no subconsciente, buscando uma solução para alguma coisa, buscando uma resposta para alguma coisa, que eu até acredito seja na área emocional ou amorosa de relacionamento e tal. E daí lembra quando eu abri o jogo, eu falei assim, ó, a gente vai fazer o caminho da morte ou o caminho da ressurreição? O caixão matou, finalizou as perdas, os desentendimentos, as desavenças, as discórdias. Então, de fato, eu vejo como um mês em que nós vamos encerrar um ciclo, encerrar uma fase, uma etapa, como vocês quiserem chamar, das coisas que vinham dando errado. E que se a gente consegue botar o ponto final nelas, e tudo isso ficou para trás, daqui para frente nós estamos ressurgindo, renascendo. Uma nova fase, uma nova perspectiva, um novo olhar a respeito das coisas, das situações,
Apesar de o nosso subconsciente ainda não estar olhando a longo prazo, porque talvez a mudança seja maior do que a gente pensa, às vezes a gente tem apego com coisa ruim, né? É ruim, mas a gente já tá apegado, já tá acostumado, não quer deixar ir embora. Ou sente quando perde, isso é normal. É o membro fantasma. Mas vai acontecer. Eu não sei o que é, mas vai acontecer. E tanto para os homens como para as mulheres, em linhas gerais. Os jovens vão apenas sofrer o impacto das ações dos adultos, tá? Eu acho que é tanto a parte emocional como a parte financeira, onde grandes mudanças estão por vir, certo? E dito isso, já que eu falei sobre os dois juntos de uma vez só, nós vamos passar a nossa próxima carta tema. Deixa eu dar boas-vindas a todos vocês. Obrigada por estar assistindo mais esse vídeo, pelos dedinhos nos likes que já estão colocando, pelos comentários. Quem é novo no canal, comenta aí da onde está assistindo a gente. Está gostando, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Segue a gente lá no Instagram, @KarineOrix_oficial também. E o nosso telefone para contato tá na tela e tá na descrição do vídeo. DDD 48, número 996226457. Bem-vindos e obrigada a todos vocês. Como eu falei, próxima carta tema é a carta da saúde. Sabe que eu até na primeira olhada que eu dei para a mesa pensei que poderia ser alguma coisa falando sobre gravidez. Mas pode ser num percentual tipo 2% para sim e 98% para não. Eu acho que tá falando de baixo ventre, de aparelho reprodutivo, baixo ventre, parte hormonal. Eu acho que a saúde tá pegando por aí, tanto para os homens como para as mulheres, tá? Inclusive tá na casa do ventre a carta da saúde. Por que eu falei hormonal? Porque afetou o emocional. E muda os hormônios, falta hormônio, altera o hormônio, o emocional muda junto, né? Cólicas, possível, deu dor nas pernas. Pode ser da coluna, extensão da coluna, pode, mas pode ser uma cólica. Pegou dor nas costas, de leve, mas o foco principal para as cabrinhas, o que geralmente fugiu do nosso habitual. Nosso habitual é a coluna, não, o habitual, o foco ficou no baixo ventre, mais focado ainda em coisas ligadas ao aparelho reprodutivo, que são possíveis situações que a gente tem que verificar, examinar e tudo mais. Mas lado positivo, não tô vendo, assim, gravidade imediata, nem extrema, tá? Claro que tem coisas que se a gente não cuida, a médio e longo prazo podem se tornar mais inadequadas, né? Passada a saúde, nossa próxima carta tema é a carta do trabalho. Nós vamos dividir em grupos. Na casa do trabalho tá falando de política. Não é que a política pode? Claro, pode ser política, né? Mas eu digo assim, política é... Qual que é a tua política de relação com as pessoas que trabalham contigo? Política da boa vizinhança. Policial bom, policial mal. Esse tipo de política que eu tô falando, tá? Nosso comportamento. Tá falando de política. A política do comportamento. Vamos dividir, então, trabalho em situações, né? Para encaixar cada um no seu próprio grupo. Primeiro, para quem... primeiro eu vou fazer uma observação. Um monte de gente fala para os aposentados. Gente, não importa se tu é aposentado, se tu não é aposentado. Primeiro, se tu é aposentado, não tá trabalhando, não tem nada para falar para ti, porque tu já tá aposentado, tá ganhando teu dinheiro. Agora, se tu é um aposentado que trabalha em outro lugar, presta atenção nas informações de que para quem tá trabalhando. Se tu é um aposentado que tá procurando emprego, presta atenção em para quem tá procurando emprego. E se tu tá aposentado, não tá fazendo nada, não quer saber de porra nenhuma, o que eu vou falar de trabalho pra ti, querido? Vai curtir a tua aposentadoria, não te preocupa com o trabalho. E se tu quer trabalhar ou tá trabalhando, já é dentro do que eu tô falando pra vocês, tá? Com relação, então, pra quem tá trabalhando, primeiro. Pra quem tá trabalhando, tem essa questão da diplomacia, da politicagem da boa vizinhança, que a gente vai precisar pregar. De certa forma tá dando uma estabilidade, uma segurança, mas diz que alguns sacrifícios precisam ser feitos. Esses sacrifícios até me lembram do que eu falei, daquele caminho que a gente vai ter que percorrer de um jeito ou de outro, que vai ser difícil, dolorido, mas que vai finalizar alguma coisa, tá? Karine, pode ser uma demissão? Não acredito.
Mas algumas pessoas passam por um processo lento, né, de aceitação sobre algumas coisas, de amadurecimento dentro da própria atividade que estão trabalhando. Poderia ser, poderia, mas se for, tá dentro do programado espiritualmente, tá? Eu vejo como melhoria daí. Para aqueles que estão buscando um emprego, as melhores oportunidades estão, eu ia dizer nas 2 primeiras dezenas, vou mudar. Na primeira quinzena do mês, de 1 a 15, mostra-se como um momento mais favorável para novas alianças, novas oportunidades de emprego. Aí, a partir do dia 15 e 16, já entrou naquele momento, naquele ciclo de fechamentos, onde as portas vão se fechando, vão se estreitando, onde a gente vai passando de lado, se esmagando, assim, então não tá, pode acontecer, pode. Quer ver se for para comandar setores assim que sejam pesados, né? Mas em bem menos potencial, tá? Sobre setores públicos, mesma forma de para quem já está trabalhando. E quem trabalha por conta própria, além de trabalhar, de fazer o seu trabalho, tá pedindo para ficar atento à sua saúde. Porque se você estiver doente, você não consegue nem produzir e nem prestar serviço. Então, não tô muito legal, mas vou empurrando com a barriga. Não é meio de empurrar nada com a barriga. Se tu não estiver legal, se tu precisar te tratar, te recolher, melhor tu te recolher 2 dias do que tu te recolher 10. Igual eu me recolhi no outro mês, né? Há 2 meses atrás. Então cuidar da sua saúde física, emocional, para que você possa desenvolver as suas habilidades, seus dons, seus talentos de forma positiva, tá? A nossa próxima carta é a carta financeira. Olha só. Tem que cuidar para não fazer dívidas. Claro, se a gente vai fazer uma dívida, vai fazer uma linha de crédito, um financiamento, que está dentro da nossa capacidade de pagamento, ok. Agora, se vai fazer uma coisa inseguro, contando com o ovo na coisa da galinha, aí não, porque está dando assim um momento de instabilidade, de possível insegurança financeira ou insatisfação financeira. Diz que tu pode te enrolar. Mas como a gente vai estar atravessando aquele momento decisivo da nossa vida, pode ser que ali a gente tenha algumas despesas extras, talvez por isso, assim, um pouco da instabilidade, né? Mas eu não recomendo fazer novas dívidas. Eu recomendo a gente atravessar o momento e segurar firme o que tiver no bolso ou o que sobrar, porque a gente pode precisar fazer um investimento, um processo, uma mudança quando essa fase terminar, tá? Depois do financeiro temos a carta amorosa. A carta amorosa, ela tá... Bom, o sol é um novo ciclo, uma nova energia. Até nisso pode haver mudança. O amor está na casa do sol, um novo ciclo amoroso. Pode ser uma nova fase. Maverick! Pode ser uma nova fase com a mesma pessoa? Pode. Pode ser uma nova fase com uma pessoa diferente? Claro que pode, porque deu renovação, tá? Vamos dividir o amor em grupos também. Primeiro, para quem já está num relacionamento. Fala sobre notícias e notícias sobre se sentir traído, se sentir magoado ou se sentir decepcionado. Então, assim, vai ter conversa difícil. Talvez aqui também seja aquele momento de transição no relacionamento, um vai ou racha, por exemplo. Mas, para a alegria de quem quer continuar junto, a carta da reconciliação vem depois da conversa. Se vocês vão com grande potencial, ou a maioria de vocês vai se resolver, vai se entender e vai decidir continuar junto, ok? Para quem tá buscando um relacionamento, pro início do mês tá falando mais em pegação, particularmente. Depois, quando vira ali pro dia 12, 13, 14 dias, favoreceu reconciliação com pessoas do passado. E daí, quando chega a passar ali do dia 21, 22... aí já não tá favorecendo nada, vai ficar na mesma situação, tá, solteiros? A casa dos triângulos amorosos, dos relacionamentos extraconjugais. Vou dizer o seguinte, que o triângulo pode virar um quarteto, porque uma nova amizade ou um novo ciclo está surgindo na vida de um de vocês. E esse novo ciclo tende a ser, talvez, a mudança que você vinha pedindo para Deus assim, ora, eu quero uma pessoa na minha vida que seja só minha. Não significa que vai ser a pessoa que já tá contigo. Como eu falei, tá sugerindo novas amizades, tá? E para finalizar, para aqueles que estão acima dos 40, homens, mulheres, 50, 60, 70, 80, enfim,
Tá vindo conversas de menor importância, até mesmo pessoas mais jovens às vezes, mas que a gente desfruta da conversa, desfruta do papo, mas não tá dando muita atenção não. A gente quer mais no termo da amizade mesmo. Agora, por que a gente tá no termo da amizade e não quer muita atenção? Não sei. Talvez tenha algum propósito escondido, mas lembra, é um excelente mês para a gente deixar tudo aquilo que foi negativo ser afastado de vez da nossa vida, tá? Deixa as tristezas, as mazelas, os arrependimentos irem-se embora. Saímos do amor, vamos à casa dos estudos, que está bem cercado, também favorecendo novos ciclos, novas energias. Só está dizendo que para te conseguir a aprovação que tu busca, um pouco mais de sacrifício é necessário. Talvez muitas horas a mais ou muitos dias a mais, dependendo de quanto for a prova. Mas que tem um potencial desse estudo ou desse projeto também ser o promovedor de uma grande mudança, inclusive de local na sua vida. Podem ser aprovações em faculdades para a galera mais nova que vai prestar vestibular, pode ser coisas relacionadas a concursos em outras cidades ou outros estados também, né? Então veio trazendo mudança, a carta dos estudos, de forma positiva, o que é bom. Depois dos estudos, a gente tem a carta da justiça. Na casa da justiça ficou escuro, instável, tipo, faltou luz no prédio, não tem ninguém trabalhando, eu não tô vendo resposta. Mas a justiça vai mover principalmente na vara da família, tá? Mesmo no escuro, eles vão mover na área da família. Mais pro final do mês de setembro, inclusive início do mês de outubro. Não mencionou demais áreas, como eu falei, tá no escuro, ou tá faltando documento, ou pessoas que não comparecem, coisas que não são despachadas, então tornou mais letárgico aqui. Depois da justiça, nós temos a carta da família. Bom, a carta da família tá numa casa boa, ela tá numa casa espiritual. Ela pega proteção, tá? Lembrando que setembro é o mês de Cosme e Damião, né, gente? Mas tá pensando em mudança familiar. Eu não sei se tem a ver com o contexto da gente mesmo querendo mudar, ou de alguém da nossa família mudando, ou de alguém da nossa família pedindo a nossa mudança física, de local físico, tá? Mas, se essa mudança for liberada, se essa mudança acontecer, lembra, tá na casa espiritual, então tá com bênção, tá dentro da vontade de Deus, e é aquilo que é pra ser, ok? Agora, tem que cuidar, lembra que lá no dinheiro eu falei que vamos segurar o que der pra segurar. Pois é, com relação a essa mudança, tá falando que pode faltar dinheiro. Então, se tu de fato tá pensando em mudar alguma coisa, mudar alguma situação, às vezes a gente tem que gastar o dinheiro para promover a mudança, fazer um investimento, alguma coisa assim, mas só seja de forma calculada para te não te enroscar, tá? E por fim, a nossa última carta tema é a carta espiritual. Tá na casa das comunicações, das notícias, ligada com parcerias, também ligada com estudos, pedindo aperfeiçoamentos, melhorias da nossa parte em relação àquilo que a gente entende, às vezes ao que o outro entende, que a gente não dá importância, que a gente acha que a gente tá certo, né? É muito inteligente a gente duvidar da gente mesmo, porque daí a gente busca novas alternativas. E o espiritual dos homens tá mais afetado que o das mulheres, tá? Tem a ver com essas mudanças, com essas transformações que a gente tá passando, inclusive tá colocando fim a coisas karmáticas, fins... Tipo, às vezes a gente tinha um perseguidor no astral há anos, encarnações, perseguindo a gente, de repente a criatura foi socorrida, lembrou de Jesus e pediu ajuda aí. E aquele encosto saiu de perto da gente e a gente consegue ver as coisas com mais clareza, de forma mais determinada. Então, tanto para os homens como para as mulheres. Os homens estavam um pouquinho mais negativos que as mulheres, tá? As mulheres mostram mais assim uma preocupação com outras pessoas, um cuidado, um zelo nesse sentido. Mas, de uma forma ou de outra, tá dizendo que não importa se a gente é homem, se a gente é mulher. A gente é de Capricórnio, a gente tem ascendente Capricórnio. Alguma coisa vai ser finalizada. Nós vamos fazer o trajeto mais difícil do caminho. Chegamos no momento mais difícil. Nós vamos atravessá-lo no mês de setembro e vamos finalizá-lo para finalmente iniciar, então, uma nova etapa na nossa vida, ok? E assim, eu encerro o jogo das cabrinhas para setembro de 2022. Agradeço as companhias aí de vocês, agradeço todo mundo que lembrou de botar o dedinho no like, com muito carinho.
para todo mundo que vai compartilhar o vídeo ou vai fazer clipes aí, shorts, né, pequenas passagens do vídeo, que dá para cortar um pedacinho do vídeo aí embaixo, e compartilhar nas suas redes sociais. Mais uma vez, aos novos visitantes, obrigado pela companhia. Se gostaram, inscrevam-se, assistam os outros vídeos mensais também, do ascendente, da lua de vocês, os nossos vídeos diários com conselhos para o dia a dia. Eu espero que seja um excelente mês para todos nós, que o Senhor capriche, mas principalmente que a gente capriche. Às vezes a gente fica pedindo, muitas vezes assim, para cumprir, né? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, Karine, qual que é a minha missão? Eu vi que a gente está muito perto de cumprir a nossa missão, de sair do momento mais difícil dessa nossa vivência terrena, dessa encarnação. Eu acho que vai ser um momento muito importante para todos nós. E que a gente possa passar isso, pelo menos junto, unido aqui no canal, trocando figurinha nos comentários, né? Já dá uma força, pelo menos a gente tá com gente que entende a gente, tá bom? Beijo de luz, muito obrigada e até nosso próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.